Bom dia, meus amigos e amigas. No dia de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito delicado, que faz muita gente sentir dor. E quando eu falo de dor, é dor de verdade. Hoje nós vamos falar de perdas financeiras, materiais, perda de um relacionamento e até perdas de um ente querido. E se você não me conhece, eu sou Felipe Bandeira e esse é o nosso canal Aventuras de um Careca. Mas antes de começar, gostaria de deixar os meus sentimentos a todos aqueles que perderam um ente querido, um familiar e uma pessoa amada. A minha família foi uma das muitas que perdeu um ente querido em meio a essa crise, a essa pandemia. E como ressignificar esse sofrimento, como seguir em frente. E esse é o novo quadro Pergunta pro Careca. E essa é uma pergunta de um inscrito. Bom, a pergunta do inscrito foi essa: gostaria que em algum vídeo você falasse em como lidar com as perdas e manter a motivação. Estou estudando e operando em mercados de ações. E sempre que há vários dias de perdas, a motivação vai lá embaixo. Pois além de frustração e errar, vem a perda financeira. Bom, eu não sou economista ou consultor financeiro. Eu não posso falar de um ponto de vista técnico, mas eu posso discorrer do assunto dentro do desenvolvimento pessoal e filosófico. Bom, o primeiro ponto a ser dito é o sentido da vida, o sentido da sua vida, o seu propósito de vida. Se você teve perdas financeiras de um relacionamento no geral, você vai precisar avaliar se o seu centro está em você ou se estava naquilo ou em alguém. O seu centro não pode estar em alguma coisa ou em alguém. Ele tem que ser você. E vida que segue. Retrace seu propósito. Comece do zero. Não tem problema nisso. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal que falam sobre o propósito de vida, sentido de vida e como achar o seu. E vou deixar o link aqui na descrição. Agora, se sua perda for de um ente querido, de um familiar muito próximo, é importante que você respeite o segundo ponto que nós vamos falar aqui. E o segundo ponto é o luto. O luto tem um tempo e o luto nada mais é do que um sistema de defesa para que você se cure daquela dor emocional, daquela perda. E vamos falar um pouco sobre ele. E de acordo com a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, o luto tem 5 fases, descrito em seu livro On Dead, On Dying, sobre a morte e o processo de morrer, traduzido de forma literal. Ela afirma que o luto tem 5 fases e que cada uma delas deve ser respeitada. Vamos falar um pouco de cada uma. A primeira fase é a negação ou isolamento. É a fase onde surgem sentimentos muito fortes, surge uma tristeza muito grande, a melancolia, arrependimentos. Mas é também a fase onde começa o processo de cura. E quando você respeita o tempo dessa fase, assim como todas as outras, a segunda fase vem automaticamente. A segunda fase é a raiva. É onde a pessoa começa a atribuir culpa ao que aconteceu, a perda dela. Ela começa a querer achar um culpado, querer achar um motivo, atribuir aquela perda a alguém ou alguma coisa ou algum ato específico. E essa fase específica é uma fase bem difícil de lidar. Então nessa fase é importante que você entenda, ela faz parte do processo de cura e que ela vai passar. Isso para quem passa por ela e para quem acompanha quem passa. Nessa fase as pessoas costumam falar o que vem à cabeça,
de forma inconsciente, no piloto automático. Então é interessante que quem estiver acompanhando, que releve muitas coisas que a pessoa disser nesse momento. A terceira fase é a barganha. É quando começa um processo de barganha com Deus. É quando a pessoa começa a fazer promessas, falar que vai ser alguém melhor, e vão começar a surgir grandes declarações. Essa fase vai ser pautada pelo e se? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Mas na verdade, por trás dessa fase existe uma grande culpa por parte de quem teve a perda. E a compreensão disso nessa fase é muito importante. Uma culpa intrínseca e inconsciente, de que se você tivesse feito diferente, algo diferente poderia ter acontecido. E é importante compreender que nessa fase, se você se manter nesse pensamento, você vai ficar ligado ao passado. A quarta fase é a depressão. Porém, a depressão nesse contexto do luto não deve ser visto como uma patologia, e sim uma resposta natural ao que foi inevitável, causando melancolia, desinteresse, impotência e desânimo. E para lidar com essa fase, precisamos somente compreender que é uma fase e que logo mais ela vai passar. E a quinta e última fase é a aceitação. É quando você compreende que o que aconteceu foi inevitável, não tinha como se remediar, e torna o processo de cura um pouco mais suave e não tão doloroso. Suaviza um pouco o sofrimento e você atinge um estado de paz. Nessa fase já é possível fazer um prospecto melhor de que você vive num mundo onde a pessoa não está mais lá, onde você não tem mais aquele relacionamento e onde você não tem mais aquele bem material que você tinha, e você vai ter que retraçar esse percurso de novo e começar do zero, talvez. E é importante dizer que em algumas situações é importante que você busque ajuda profissional de um psicólogo ou de um psiquiatra, que esse vídeo não substitui a necessidade de um profissional na área. Essas são as 5 fases do luto. Cada uma tem o seu tempo, cada uma tem o seu momento. Independente de qual foi a sua perda, nenhuma deve ser relativada, pois só quem sente aquela dor que sabe como que é. Mas é importante você saber que você não está sozinho. E se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com alguém que deve estar precisando dessa mensagem, ou essa mensagem vai ser repassada até chegar em alguém que está precisando. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. Namastê.